Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um final de semana do Todos Conecta. Este ano que está na sua quarta edição e pela primeira vez acontecendo online devido, a essa grande pandemia que estamos vivendo no momento. Com o tema LGBTI+, entre gerações, que vem sendo debatido desde o dia 6 de junho, nós já falamos sobre a infância, sobre a adolescência e hoje entramos na fase adulta com o tema Brasil, país campeão mundial em assassinato a pessoas trans. Eu me chamo Bren Souza, sou voluntária na Todes, no cargo de analista de eventos. E para esse bate-papo de hoje, eu gostaria de chamar a nossa primeira convidada, ela que é mídia ativista, escritora, fotógrafa, colunista ninja, militante LGBT e PCD, feminista, CEO do projeto Galeria e graduanda de teologia, Leandrinha Duarte. Olá! Muito obrigada. E nosso segundo convidado, ele que é homem trans, membro da Todes Brasil no programa Embaixadores desde 2019, ex-embaixadores e graduando de bacharelado em Educação Física e pesquisador acadêmico, Thomas Nader. Olá! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Estou maravilhosa, muito honrada e feliz de estar aqui. Em 2019, no nosso país foram confirmados 124 assassinatos a pessoas trans, que faz o Brasil estar pelo terceiro ano consecutivo, segundo as pesquisas da ANTRA, como no ranking mundial de assassinato às pessoas trans. E isso, segundo o Transgender Europe, vem acontecendo desde 2008. E devido a isso, por ser o país que mais mata pessoas trans, é também o país que mais consome mídia pornográfica trans. Por que o nosso corpo, esse corpo transvestigênero, que enquanto é odiado perante a sociedade, é também tido como forma de entretenimento e prazer sexual? Vai dar, Leandrinha. Ótimo. A gente já tem um debate sobre isso, um questionamento. Ótimo. É muito louco, né? Quando eu me torno referência nas discussões de sexualidade e gênero para pessoas com deficiência e LGBT. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a sexualidade, literalmente, quanto mais é proibido, mais é gostoso, mais é encheado, mais é procurado, e a gente já vive num aspecto de sociedade e os nossos corpos, por si só, já são tidos enquanto marginais e, ao mesmo tempo, enquanto servos sexuais, né? Brinquedos sexuais, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aí fantasias e não são proporcionadas, por exemplo, em relações heteronormativas. A gente tem esses mesmos homens e procuram corpos travestis, porque são esses os corpos destinados a se sujeitar a qualquer fantasia sexual ou fetiche sexual, enfim. E é louco, né? Esse sentimento de posse também, na hora do sexo, ele é violento, né? E principalmente quando se trata de corpos em vulnerabilidade. Então, a gente tem aí muito mais, você pode até falar muito bem disso, Bren, sobre a própria questão de como a mulher trans preta é vista na hora do sexo também. Por ela ser preta, ela tem que aguentar mais, ela tem que durar mais tempo, ela tem que dar mais prazer, enfim. E reproduzindo essa lógica escrota também a gente vive, e o feminino é ele que serve, né? O passivo é ele que serve, a mulher trans é ela que serve, a mulher cisgênera ela que serve. Isso gera muitas e muitas violências, né? Imposições de violências para fora desse âmbito também, que só está dentro da pornografia, enfim. E até mesmo que a maioria dos casos, de assassinato às pessoas trans acontecem
com as profissionais do sexo que estão na esquina, né, vendendo seus corpos. E elas são as maiores vítimas dessa violência, desses assassinatos às pessoas transvestigêneras no Brasil. Thomas, vamos lá. A partir do dossiê de assassinatos a pessoas trans postados nos 2 últimos anos, o número de mortes por homens trans é inferior ao de mulheres. Seria essa uma falta de subnotificação ou notificação? Ou, de fato, o homicídio a homens trans é melhor do que mulheres trans e travestis? Com um pouco de dado que a gente tem, né, porque a gente nem tem muito dado, o pouco que a gente tem de dados são instituições e ONGs que tentam coletar dados, mas o pouco que a gente tem, a gente sabe que o número de mulheres trans é muito maior, até porque, por esses devidos fatores que você falou antes, e pelo fato do feminicídio enorme que existe no Brasil, o machismo, o homem que na hora que vai lá e descobre que é uma mulher travesti ou quer descontar toda aquela raiva machista e acaba descontando na mulher. Então a gente sabe que é muito maior, mas também existem muitas subnotificações que acabam sendo feitas, por exemplo, de pessoas, homens trans, que são notificados como mulheres lésbicas, ou nem mulheres lésbicas, apenas mulheres. E acaba que não entra numa contabilização, né? O IBGE não se preocupa se a gente existe, se a gente vive, não tem ninguém querendo saber quantas pessoas trans existem, onde elas vivem, o que elas fazem, não existe nada disso, ninguém está se preocupando em saber. Então é difícil saber, mas a gente sabe que o número de mulheres trans é muito maior, assim, pelo que a gente fica sabendo pela mídia, pelo pouco que a gente sabe, né? Imagina se o pouco que a gente já sabe que são tantas vidas perdidas, imagina se a gente realmente soubesse quantos dados realmente são verídicos, né? Então, eu acredito que o número de homens trans tem um número menor e acabam sendo notificados como mulheres, na maioria. Então, porque tem muitos casos de suicídios e muitos que não começam a transição ou problemas de família, e a família acaba notificando como mulher e é isso, e ninguém vai questionar, entendeu? E não dá para ninguém fazer nada, não dá para amigo poder fazer alguma coisa, né? E isso é a parte triste que a gente vive no Brasil e no mundo inteiro, né? Sim, essa invisibilidade dos homens trans, né? Sim, todo mundo é invisível, né? Sim. E para você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao Todos Conecta, com o tema LGBTI+, entre gerações. Nós estamos falando hoje sobre Brasil, país campeão mundial em assassinato a pessoas trans, junto com a maravilhosa Leandrinha Duarte e o perfeito do Thomas Neider. E esse ano, o Todos Conecta tem como apoio o Facebook Brasil e a GoCase, que está com a gente nesse período do Conecta, apoiando, ajudando e tudo mais. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, o Brasil ele apresentou um aumento nos casos de assassinatos a pessoas trans em relação a 2019, no mesmo período de ano, e principalmente nessa época de pandemia. Para ti, Leandrinha, o que leva o aumento de assassinatos às pessoas trans no começo desse ano, né, e principalmente nesse período de pandemia? A gente precisa entender algumas coisas antes, né? Primeiro, a gente vive à mercê de um governo e dá licença e propaga e instiga o ódio, né? A todo instante. O ódio a corpos dissidentes, o ódio a corpos distintos mesmos, né? E vistos enquanto marginais, né? E essa licença para odiar, essa licença para você discordar com violência da orientação sexual dos outros, da cor da pele dos outros, do tipo de corpo dos outros, de como o outro se veste, da religiosidade do outro. Isso tudo ficou abençoado por esse governo, né? E amparado. E isso é muito triste. Eu acho que essa onda de conservadorismo que a gente vem tendo é também, sem dúvida nenhuma, um dos motivos
para e essa violência aumente também, né? A gente vê a impunidade, a gente tem a LGBTfobia enquanto crime, mas tá, e aí? Será que isso mesmo é o suficiente? Será que são essas políticas públicas de Estado que são efetivas para proteger o meu orbo do Thomas, o seu orbo, Bren? Eu acho que em épocas de pandemia, a gente tem que entender que a maioria dessas meninas estão sem emprego. Essas meninas que antes desciam para a rua estão sem emprego, porque os clientes não vão mais para a rua. São poucas que estão trabalhando uma prostituição. Então, a renda que elas tinham já não tem mais. E quando elas estão sujeitas a ficar dentro de suas casas, e aí vamos entender, e na maioria das vezes são casas e lares totalmente tóxicos, totalmente conturbados, e não aceita sua identidade de gênero, a sua expressão corporal, né? A sua existência enquanto corpo humano mesmo. Então, você acaba vivendo uma pandemia e, no final das contas, nada mais é uma tortura do caralho, né? Você está no ambiente e você está oprimido o tempo todo, e ali você tem que... porque violência, a gente sabe que não é só as vias de fato até a morte. Existe violência psicológica, existe tortura emocional, existem outros tipos de opressão, e faz com que esses corpos ainda sejam violentados, e ainda mais em situação de pandemia. Eu acho que, mais do que nunca, os nossos corpos, os nossos pares, né, buscar apoios nos nossos, né, buscar quem são as nossas famílias externas para além da biológica, né. Então, acho que procurar estar conectado e conectada com os nossos pares, em busca de afetividade, de proteção, também eu acho fundamental também, sabe? Para você minimamente ter a sua saúde mental em dia, sabe? Nesse caos pandêmico. Bren. Sim, eu acho, até uma coisa para colocar, que até mesmo essa questão das ruas estarem mais vazias, né? Não ter esse movimento que tinha antes. Embora antes não tivesse uma diminuição, óbvio que sempre acontecia, mesmo em via pública lotada de gente, mas hoje, por exemplo, eu fui agredida, como Leandrinha e Thomas já sabem, eu fui ameaçada de ser degolada por um cara na rua, e não tinha ninguém na rua, tava só eu e esse cara. E aí por não ter ninguém, eu não tinha como gritar por ninguém, eu não tinha como chamar alguém, e acaba sendo de uma forma da gente ficar se culpabilizando também por estar sozinha na rua, por não ter ninguém, e até mesmo a Leandrinha falou, dentro desses lares tóxicos, né? Eu tô num lar que é tóxico, nesse período de pandemia, então não tem como eu conseguir algo, falar sobre isso dentro de onde eu moro, porque as pessoas não vão entender e não vão, de fato, me ajudar a tomar medidas cabíveis, que no caso é até importante falar que caso alguma pessoa trans sofra qualquer tipo de violência, a primeira coisa a se fazer é denunciar. É um boletim de ocorrência. E isso não é uma realidade só minha, é uma realidade da Leandrinha, do Thomas e de várias outras pessoas trans que vivem no nosso país, que é extremamente transfóbico, extremamente misógino e que não quer os nossos corpos, né, à frente e nem existindo. Thomas, o transfeminicídio, ele é muito omitido pelo Estado. A gente sabe disso, né? E a falta de leis que, de fato, dê uma punição a esses agressores, essas pessoas que matam, né, pessoas transgêneres, torna essa agressão a pessoas trans mais propícia, mais favorável por se apoiarem numa lei ou talvez seja só uma coisa da cabeça de algumas pessoas? Eu acho que a lei está aí e os números de casos estão aí. Os números de casos estão crescendo, os números de mulheres trans estão crescendo. Então, eu não sei, a gente só ter uma lei não resolve.
Enquanto a gente tem, igual a Leandrinha falou, um governo apoiando essas mortes e ficando calado, a gente vai continuar sendo morto, a gente vai continuar sendo assassinado. Pessoas trans vão continuar com medo de sair na rua, de simplesmente comprar uma roupa ou entrar num banheiro com medo de ser agredido por ser quem apenas a pessoa quer ser. A gente só quer viver. Quantos anos as pessoas trans se esconderam, sabe? Quantos anos a gente foi tratado igual desconhecido? Ninguém sabia da gente, ninguém sabia nem como tratar, iniciar um tratamento com a gente. Então, sabe, até quando? E eu creio que ter só uma lei e ter um governo apoiando mortes e mais mortes e não vai resolver nada. E a gente vai continuar sendo o maior país com mortes de pessoas trans no mundo inteiro. E é isso que eu penso, sinceramente. Tem alguma colocação, Leandrinha, com relação a isso? É muito isso, né? Esse aval tira as nossas esperanças, né? Eu vejo o Thomas falando e quando ele respira e ele dá essa risada aqui nervoso, eu acho que eu entendo muito bem, sabe? É isso mesmo, é esse o sentimento, sabe? Tipo, a gente não tem controle e tá dado que os nossos corpos estão marcados para morrer, né? Tá dado que os nossos corpos estão marcados para serem executados, para serem limados, bom, e a gente não exista para esse povo, né? Porque assim a gente não intervém, não atrapalha num projeto de mundo em que as pessoas reclamam, a direita, por exemplo, reclama do Bolsonaro, a direita reclama do Bolsonaro porque o Bolsonaro não é radical. Então, você consegue imaginar que a direita ela busca alguém ainda mais radical que o Bolsonaro? Então, o rolê não é mais o Bolsonaro. Não é mais, e sim o bolsonarismo, né? A gente tem o bolsonarismo e alia essas pessoas, deixa alienada essas pessoas, e essa onda de racismo, de ódio, de combate a esses corpos, né, continuam acontecendo. É isso, eu acho. A gente vai ter que aprender a buscar estratégias para hackear mesmo essa narrativa que está imposta, racista, misógina, LGBTfóbica, transfóbica, e o caralho a quatro, para a gente tentar disputar também o espaço como esse, por exemplo, e tenham três figuras importantíssimas discutindo temáticas atuais, contemporâneas, para a gente possa aprender junto, ensinar junto, sabe? E aí vislumbrar um projeto de mundo ideal e minimamente horizontal. Sim. Contemplado. Durante os anos 70 e 80, né, ditadura militar, a população brasileira ela passou por um processo denominado por Operação Tarântula, que era a caça aos corpos que sujavam a família tradicional brasileira. E aí, na visão de vocês dois, eu quero a opinião dos dois, esse processo, ele se repete hoje de uma forma não denominada ou é um equívoco falar isso? Você quer comentar, Thomas, primeiro? Vou deixar você comentar primeiro, velho. Ótimo. Sem dúvida tem outro nome, né? As violências de 60, de 70, de 80, elas não são mais as mesmas, né? As meninas que antes eram agredidas lá atrás, elas tinham, né, as suas cabeças queimadas em piche, por exemplo. Elas tinham que fugir de 7, 8 militares e as estupravam para deixar e elas trabalhassem. Muitas delas tinham que se cortar, por exemplo, e jogar sangue nos policiais, porque na época, né, o estigma de que a comunidade homossexual naquela época, a comunidade homossexual naquela época tinha contraído
a peste E, né? E nada mais é, e hoje a AIDS, né? A HIV/AIDS, naquela época também era uma arma para elas se protegessem, para se mantessem vivas, né? Se cortando, por exemplo, para elas não fossem agredidas. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Mas a gente enfrenta outros tipos de violência. Recentemente, arrancaram o coração de uma travesti e botaram na boca dela. Sabe? Não precisa esperar um mês para vir uma notícia de um corpo trans foi brutalmente assassinado com índices de crueldades absurdas. A Operação Tarântula, ela era uma coisa... e ainda não vivemos, né, óbvio, porque isso, naquela época, era uma higienização mesmo desses corpos, e era nítido que, olha, vamos matar esse povo aí, e tá tudo bem, tá, gente? Vamos só matar mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas, elas matam, mas elas matam de forma velada, né? Elas matam sem impunidade. Elas matam sem... Elas matam uma licença para matar, e ela é invisibilizada também, né? Você não tem quem você responsabiliza. Você não tem um fator chamado Operação Tarântula e você denomina e fala isso e tem que acabar. E agora você tem pessoas individuais cheias de ódio, embasadas por essa violência, né, que acontece claramente, eliminando pessoas trans individualmente. E aí, não só pessoas trans, né? A comunidade preta, homossexuais, enfim. Eu acho que é isso. A gente vive uma... Eu acho que a versão 3.0 da Operação Tarântula, sabe? Uma versão modernizada, uma versão mais leal da Operação Tarântula, e a hora que você pode matar, e tá tudo bem, gente. E nem nome isso aqui tem. Então, isso é muito sério, a gente precisa debater isso, né? Bem. Bom, Thomas, tem alguma colocação sobre? Eu concordo plenamente com o que ela falou, eu acho muito que a gente vive essa operação, só que modernizada. A gente vive no século XXI, então não é a ditadura que está impondo também, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o governo está cedendo essa licença para as pessoas estarem matando. E a gente sabe que se for preso, vai ficar preso 2 anos, e se for bonzinho na cadeia, vai acabar sendo liberado. Então, eles sabem que não vai ter impunidade, eles sabem que eles vão continuar matando corpos LGBTQI+, e eles vão sair impunes. Então, a polícia não vai resolver, o governo não vai resolver, ninguém vai resolver. Então, enquanto a gente não começar a levantar a nossa voz, tornar a nossa voz cada vez mais ativa, cada vez mais ouvida, a gente vai continuar sendo mortos e nada vai ser feito por ninguém. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Todos Conecta. Esse ano está com o tema LGBTI+, entre gerações. E hoje estamos falando sobre Brasil, país campeão mundial em assassinato a pessoas trans, junto com Leandrinha Duarte e o Thomas Neider. E este ano o Conecta ele conta com o apoio do Facebook Brasil e da GoCase, que está com a gente desde quando começou toda a pré-produção do Conecta. É muito comum a gente ver na mídia, né, que reportam esses assassinatos a pessoas trans, um desconhecimento da identidade, né, colocando homens trans, como o Thomas falou, como lésbicas, e mulheres trans e travestis como homossexuais ou homens vestidos de mulher. Essas informações que são distorcidas pela mídia, ela auxilia no não reconhecimento e na falta de legitimidade de identidade trans? Com certeza. Leandrinha? Ou Thomas?
Pode falar, Thomas. Pode falar, Thomas. Não, eu só ia falar, com certeza, porque já não tem como ter dados, já não tem ninguém pesquisando esses dados, assim, ninguém fala, assim, de uma organização oficial mesmo, que a gente sabe que coleta dados, não tem ninguém buscando essas informações tão a fundo, e o pouco que a gente tem de informações são passadas erradas, as instituições que buscam essas informações não conseguem identificar a pessoa, então isso atrapalha muito a contagem certa de quantos corpos trans estão sendo mortos no Brasil, né? E vai continuar assim, sabe, sendo um negócio meio que cego, um negócio que ninguém realmente vai chegar e falar, não, peraí, eu tenho esses dados e a gente vai conferir, a gente vai começar a buscar a fundo. Mas é difícil, porque a gente não tem esse acesso sempre, né, fácil. Enquanto não tiver um órgão oficial para buscar isso, eu acho que vai ser muito complicado. Posso? Pode, ler. Pode. O travesti fulano que tal, também conhecido como fulano que tal. Popularmente conhecido como fulano que tal, né? Eu acho que é assim que vão anunciar a minha morte, certeza. Eu acho que quando esses episódios acontecem, em certa partida, eu acho que é necessário e eu vou explicar o porquê. Essa falha com os nossos corpos, ela expõe nitidamente o quanto ainda precisamos aprender sobre dignidade humana. Porque nem na hora de morrer eu posso ser reconhecida enquanto identidade de gênero. Eu gostaria de ser reconhecida enquanto viva, né? Depois de morta, ainda também esse direito é negado a mim. Isso expõe essa falha, e eu acho que é uma falha que incomoda, obviamente, as pessoas trans. É isso, né? Isso não deve incomodar os cisgêneros, sem certeza. Mas eu acho que esse incômodo, ele serve também para que a gente comece a se articular para que isso mude. Uma coisa que eu acho problemático é a gente, por exemplo, fazer esses apontamentos em lives, fazer esses apontamentos de militância de Facebook e Instagram, e a gente não ocupar os espaços que devem ser ocupados para que políticas públicas sejam feitas e executadas para que isso não aconteça mais. Isso é uma merda que está falando? É uma merda que está falando. Porque eu entendo que a maioria das pessoas trans, por exemplo, não tem esse mesmo acesso e nenhum de nós três aqui temos. E é esse acesso, essa ponte, né, como se fala, a gente tem o institucional e a gente tem civil, como se fala? Gente, sociedade civil, e a gente faz essa ponte muito bem, né? Enfim, se alguém lembrar a palavra, me sintoniza. Eu acho que eu dei uma esquecida. Então, quando a gente tem esses corpos e se preparam para fazer esse tipo de incidência, é legal também, porque está na nossa responsabilidade, enquanto pessoas de visibilidade, por exemplo, enquanto corpos trans de visibilidade, e aí eu até para quem assiste essa live, se você é um corpo trans e tem a visibilidade, você é responsável. Você é responsável para instruir essas pessoas e elas devem, sim, se articularem, se movimentarem para fazer incidência política. E incidência política, pelo amor de Deus, não é só ocupar uma cadeira na Assembleia, não é só virar prefeita da cidade, não é só virar deputada, não é só virar vereador, não é isso. Incidência política é também você fazer movimento social acontecer.
O movimento social, ele depende dessas engrenagens, e essas engrenagens somos nós. Então, se a gente começa a ser acomodado nessas questões, e de verdade, não vai adiantar só eu achar ruim e péssimo, e o meu nome não seja reconhecido, mas quando a gente vai realmente boicotar de verdade um veículo grande e está fazendo essa palhaçada, sabe? Quando a gente vai derrubar, por exemplo, um veículo de imprensa foda, respeitado nacionalmente, e olha, essa merda não pode acontecer aqui dentro. Sabe? Então, eu acho que falta muito esse tipo de ação. E esse tipo de ação não é difícil de acontecer. Não é difícil de organizar. Porque quando é pro ódio, quando é sobre fake news, quando é sobre mentira, quando é sobre um vídeo de uma travesti sendo arrastada no carrinho de mão, esse vídeo alcança 10 milhões de visualizações e um poder desgraçado de massa e de mobilização. É essa mobilização que eu preciso. E a gente tem potencial para isso. A diferença é que a gente agora não deixou de analisar as nossas energias, os nossos desejos e anseios e começou a analisar para o lado errado. Agora a gente começou a dividir o movimento. E não é um movimento não é um momento de dividir, não é um momento de segregar, não é um momento de dividir ideias. Tá? É um momento de começar a se alinhar e a costurar junto do projeto do mundo onde os corpos trans sejam ditos, sejam lembrados. Desculpa. Não, arrasou, arrasou. Arrasou total. A gente sabe que o preconceito na nossa sociedade, né, ele não é só um ponto, uma questão geral, mas também a gente trazendo para contextos micros, o próprio movimento, ele é LGBTI-fóbico e principalmente transfóbico. E aí eu queria ver de vocês dois um posicionamento sobre se de fato nós, pessoas trans, que isso foi um questionamento que eu estava fazendo com alguém ontem, não vou lembrar quem é, com relação ao T estar dentro da sigla do movimento LGBT. E chegou uma informação, uma pessoa para conversar comigo dizendo que ela não se sentia parte LGBTI mais dentro dela. E aí seria esse não se sentir pertencente ao movimento. É esse preconceito que o movimento tem em cima da gente? Ou é só uma questão de fato, não se encaixar ou não se ver dentro de um movimento social? Thomas, a falar só um pouquinho, eu falei muito. Eu falo, para te dar um tempo para beber água. Eu acho que eu já tive esse debate com você, talvez, Bren. Eu acho que a gente sofre, sim, a transfobia dentro das siglas. Eu, às vezes, me pergunto por quê. Eu, às vezes, me pergunto... Eu não entendo por que essa falta de empatia é tão grande. Eu já sofri preconceito de pessoas lésbicas, já sofri preconceito de pessoas gays, já ouvi diversos comentários do tipo, você nunca vai ser quem você quer ser... entre outros diversos comentários transfóbicos que eu poderia citar aqui, uma lista que todo mundo provavelmente que é uma pessoa trans já deve ter ouvido. Então, eu acho que falta muita empatia dentro da sigla. Eu não me sinto representado em alguns eventos grandes que ocorrem, principalmente da sigla, e eu sinto que falta muita representatividade do movimento trans. Eles acabam trazendo sempre pessoas gays, brancas, cis, youtubers famosos, pessoas famosas, e é sempre o mesmo público, sabe? Você não vê pessoas diferentes, pessoas... pessoas que representam o movimento, né? Isso, pessoas que tragam a nossa voz, realmente, tipo, igual uma pessoa como a Leandrinha. Então, falta muito isso. Eu sinto muita falta de representatividade dentro da sigla e eu acho que é isso que eu vou passar para ler, porque eu acho que ela tem muito mais para falar também. Eu acho que uma coisa a gente tem que ter uma ideia também. Gente, bem, se eu estiver falando muito, mulher, pelo amor de Deus, manda a travesti a boca, tá bom?
Pelo amor. Relaxa, amiga, tá de boa. Uma coisa que a gente tem que entender e dentro dos movimentos sociais, em todos eles, há múltiplas narrativas. O movimento trans lá atrás, jamais reconheceria e daria crédito a uma lendrinha da vida, a um corpo deficiente transexual. Assim como jamais daria credibilidade a uma menina preta, por exemplo, de quebrada. Enfim. E aí, eu nem vou contar os homens trans, porque os homens trans nem eram vistos enquanto pessoas trans ali naquela época. Era simplesmente a sapatão, né? Era simplesmente a sapatão, né? Ele contexto histórico lá atrás. Os movimentos, eles se atualizam. Nesse se atualizar, há um processo de didática e salta durante o percurso. Um exemplo disso, a gente está começando a entender agora, num todo, numa perspectiva mais macro, né? A gente está começando a entender o que é homem, o que é mulher. E aí vem a Damares e fala que o homem tem que vestir azul e a mulher tem que vestir rosa. Aí a gente volta na estaca zero, tá entendendo? Aí a gente começa de novo o discurso. A gente começa a explicar o que é homem e a mulher, cisgêneros. Aí a gente começa a desmiuçar o que é os padrões impostos para esses corpos cisgêneros. E aí a gente vai achar, ora, as mulheres cisgêneras gordas, pretas, deficientes, os homens cisgêneros que são pretos e são gordos, enfim. Essas pluralidades dentro do segmento cisgênero. Não padrão. Importante focar no não padrão, gente. Foca no não padrão. Quando a gente volta a debater o tema, tem uma musiquinha, eu sou menina, menina feminina, eu sou menino, menino masculino, e volta toda a discussão, retrocede. Porque é isso, a gente dá um passo, o conservadorismo vai lá e dá 10 passos na nossa frente para silenciar a nossa narrativa. Então, a gente está tentando explicar para as pessoas o que é homem trans, mulher trans, travesti. Enfim, N questões eu nem me aprofundei tanto. Eu acho, e as rachadinhas, eu acho, e as rebras dentro do movimento, principalmente esse preconceito, né, que a gente tem dentro do movimento, é pelo próprio movimento não entender o quanto é diverso e plural a porra do movimento. E a gente não tem mais, olha para você ver, um exemplo muito atual disso é a discussão da não-binariedade. Os não-binários, eles não surgiram. Eu não plantei um não-binário nasceu aqui na minha casa. Os não-binários já existem há muito tempo. Nos últimos 2 anos, a gente tem ouvido falar muito de não-binário. Então, e essa falta de didática também estabelece os preconceitos pela falta de informação e pela ignorância de falar, não, esse movimento a Abril não vai entrar. Esse movimento a Leandrinha não vai entrar. Esse movimento o Thomas não vai entrar. Por ignorância. Por falta de conhecimento. E por esse ódio, e está tão impregnado, porque nós somos vítimas de ódio a todo momento, e aí a história do oprimido se tornando opressor, é o exemplo mais claro do oprimido se tornar opressor, é quando você tem esse preconceito dentro da própria comunidade. Então, acho que é muito mais de uma falta de informação mesmo, de ignorância extrema e burra, e de uma falta de didática. Bem. Sim.
Total. E já partindo para nossa última pergunta do roteiro, para a gente dar um caminho para o encerramento da live, hoje a gente sabe, né, que a morte das pessoas trans, elas não são físicas, existem também aqueles ataques e aquelas mortes via internet, né, e que é muito comum na nossa era digital, hoje em dia, em que eu acho que um grande exemplo dessa morte via internet foi Dandara, né, que foi morta fisicamente e foi morta na internet também. E aí eu queria ver de vocês dois, que os dois falassem um pouquinho sobre esse processo desse assassinato via internet, que está via digital, em que nossos corpos eles estão sendo violentados e atacados a todo momento por redes sociais. E aí, para vocês, como que é essa visão dessa violência virtual e que acontece diariamente? Bom, eu vou começar falando, porque a Lê falou muito também, deve estar precisando respirar um pouco. É muito fácil atacar por redes sociais, né? Depois que redes sociais chegou nesse nível tão alto que é hoje, que a gente depende das redes sociais para tudo, então é muito fácil eu criar um fake e vários robôs com isso, com uma programação, e colocar ali para atacar pessoas que você odeia porque você é um sem noção mesmo. Então, é muito fácil, porque por mais que tenha a lei agora, né, que protege de ataques cibernéticos e tudo mais, mas é muita burocracia, e não é todo mundo que tem esse acesso, e não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que está a fim de passar por isso. Conheço diversas pessoas que são atacadas todos os dias por redes sociais, que têm medo de ser atacadas por redes sociais. As pessoas vêm, ameaçam, mandam todos os endereços, contatos de família, descobrem tudo. Esse ataque não é só, às vezes, só cibernético ali nos comentários, né? As pessoas, às vezes, vão muito mais fundo, acabam atacando família, acabam ameaçando e causando aquela depressão, aquela ansiedade que a gente já vive com medo, a gente já vive assustado, a gente já vive em estado de alerta sempre, e aí tem mais uma coisa para a gente se preocupar, sabe? Então eu acho que da mesma forma que a Daniela falou, enquanto a gente não levantar nossa voz, todo mundo se juntar, for nas ruas, levantar, fazer o que tiver que fazer. Botar fogo nos carros, nos ônibus. Sabe, chutar carro, fazer o que tem que fazer, a gente vai continuar sofrendo. Não adianta a gente ficar aqui só sentado, militando de casa. Não agora, pandemia, né, mas pós-pandemia, sabe? Enquanto a gente não levantar a nossa voz, realmente, nada vai ser feito. A polícia não vai vir aqui passar a mão na cabeça da gente. A polícia não vai querer ficar do nosso lado, porque eles nunca ficam. Sabe, as pessoas estão aí sendo cada dia mais fascistas, cada vez com mais ódio, cada vez com mais rancor dentro delas, e destilando a pessoas que estão aqui tentando só fazer a nossa voz ser ouvida, só ser escutada por um momento, e talvez fazer alguém lá no governo escutar a gente, por mais impossível que esteja no momento atual. Então, eu tenho esperança ainda que a gente vai ter muitas pessoas trans ocupando lugares incríveis que a gente merece, a gente tem muita capacidade, as pessoas trans já estão ocupando lugares que pessoas jamais imaginaram, e eu acho que a gente vai conseguir um dia vencer todo esse ataque que acontece com a gente o tempo todo, seja nas ruas ou seja por redes sociais, e esses ataques um dia vão ser balelas, e a gente vai rir disso tudo ainda um dia, eu tenho esperanças. Vou passar a bola para a Lê. Ai, meu Deus, eu não sei se eu tenho tanta esperança e seja tanto imediato. Não acho que vai ser imediato, mas eu tenho esperança de um dia ser melhor as coisas, sabe? Sim. Eu tenho 25 anos de idade. Eu trabalho há mais ou menos uns 8 anos, 9. E desde quando eu começo a trabalhar, eu começo a me expor, não teve um dia eu tive um dia de descanso em relação a ataque cibernético. É isso, é um corpo dissidente nadando contra a correnteza, fazendo uma narrativa que ninguém faz,
em diversos momentos é única, sabe? Em diversos momentos eu me deparo sozinha, enfrentando um rolê meio sozinha. Eu acho que a grande questão é que a internet ela virou um espaço, por mais que seja terra de ninguém, a internet ela consegue. A gente já consegue ver boas ações dentro dessas plataformas. A gente já consegue ver um combate, por exemplo, a fake news. A gente já consegue abrir inquéritos, por exemplo, como eu já tenho alguns abertos, de denúncias. Eu consigo, um ataque cibernético, ele é uma violência, ele é crime. Ele pode ser denunciado. Ele deve ser denunciado. A gente não pode ficar nessa ideia de que tá na internet, eu nunca vou achar. Nunca vou achar a pessoa que fez isso. Mano, paciência. Se você procurar, se você se atentar, você abaixando. E a justiça tem que ser feita. Toda máquina, todo dispositivo, ela gera uma ideia e essa ideia é rastreada. Enfim, os hackers, os usuários e disseminam ódio na internet, eles não são hackers. Não são hackers. São pessoas que fizeram um shakezinho, tá usando a internet de casa, o celular dele mesmo, e falando, eu odeio a Leandrinha, caralho. Tipo, sabe? Tipo, então, essas pessoas, elas são fáceis de encontrar, né? Eu acho que a possibilidade da gente ter a ferramenta da internet nas nossas mãos também é a possibilidade de criar a nossa narrativa, da gente criar o nosso material. Quando você tem uma ideia, quando você, a própria ideia, por exemplo, e eu acho que é o caso da maioria dos corpos trans, o nosso corpo já é em si uma ideia. Quando a gente usa essas ferramentas sociais, as mídias sociais, essas plataformas, para se comunicar, para compartilhar a nossa história, para vender uma ideia, para vender uma narrativa, isso já é um enfrentamento a essa violência que acontece dentro da rede social. A ocupação da rede social é também um enfrentamento. Porque a gente não vai deitar. A gente não, eu pelo menos, eu não ouvi nossa, você é um lixo. Eu não vou desligar o meu celular e pular da minha janela do 9º andar. Não vou. Entendeu? Tipo, eu tô belíssima e vão ter que ouvir a rádio. Sabe? Vão ter que prestar atenção no que eu tô falando. Porque é isso. Eu não cheguei à toa, a Bren não chegou à toa, o Thomas não chegou à toa. Então, tipo, mano, vão ter que nos ouvir, está dado. Sabe? A internet é uma terra que a gente vai disputar, a gente vem disputando. E quanto mais eu puder trabalhar para que outras Leandrinhas surjam, para que outras Brens surjam, para que outros Thomas surjam, é isso. O nosso dever é esse, trabalhar para disseminar a palavra de Deus, literalmente. Entendeu? É isso, Bren. Sim. A gente vai partir agora para as perguntas que enviaram pelo YouTube. São 3 perguntas. A gente está encerrando também a live. A primeira foi do Eduardo Almeida, que pergunta o seguinte: vocês já sofreram algum preconceito institucional ou governamental, como emprego? Não ouvi, tá travado. Travou, Bren. E a transfobia, gente. Voltou? Voltou. Vocês já sofreram algum preconceito institucional ou governamental, como um emprego, ou denunciar alguma situação de violência? Eu não. É falar, Thomas? De violência, não. Já sofri preconceito, mas violência, não. Também não. Pronto. A segunda pergunta vocês conseguem ser positivos quanto aos próximos anos em relação à diminuição da violência de pessoas trans? Não.
Não. Não sei. É isso. É tanto que tem um estudo de gênero que tem. Enquanto a gente estiver nesse governo louco, não. Eu acho que a gente vive uma maré, e essa maré ela só tem aumentado, né? Infelizmente. Então, eu não posso ser Alice no País das Maravilhas e falar, imagina, né? Isso aqui daqui 2 anos acaba. Mentira, não vai acabar. Também acho. Até porque tem um estudo que diz que a igualdade de gênero só vai ser alcançada no Brasil daqui a 82 anos, no mínimo. Eu já vou estar morte. Isso teoricamente. Eu também nem vou estar mais aqui. Eu espero ter deixado pelo menos 2 filhos para ver essa mudança. Sim. Sim. E a última pergunta que veio foi: quais ações vocês acham necessárias para a proteção de pessoas trans? Essa lá, Thomas? Eu acho que o início é políticas públicas melhores, com pessoas capacitadas para estar lá ocupando esses cargos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Vou passar para ele. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa incidência que a política pública ela é fundamental se a gente garantir algum direito, alguma proteção, algum embasamento para corpos como os nossos. E para além de fazer política pública, é ouvir e fazer participação de quem precisa dessa política pública dentro da execução dessa política pública. Não dá para pensar em política pública para pessoas trans sem pessoas trans. Não dá para pensar políticas públicas para pessoas com deficiência, por exemplo, sem pessoas com deficiência. Então, a gente vai ter que começar a ouvir essas pessoas, e não só ouvir, mas exigir também que essas pessoas participem da construção, da elaboração de cada passo de uma política pública. Bem. É isso, gente. Estamos encerrando essa primeira live de hoje. Muito obrigada, Leandrinha, perfeita. Thomas, obrigado por topar e estar com a gente aqui hoje. Obrigado a vocês. Obrigada a todos que assistiram, que ficaram com a gente, que mandaram as perguntas, né? E a programação, ela continua. Às 20h15, vai ter o segundo tema da noite, que é a solidão da LGBT mais preta, com a Ana Claudina e Jaqueline Jesus, 2 pretas maravilhosas e incríveis. E aproveita esses 15 minutinhos para tomar uma água, dar uma espreguiçada, dar uma relaxada, e depois a gente volta daqui a pouquinho com mais Todos Conecta. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Um beijão. Obrigado. E a programação continua.